Paz Deus a todos. Espero que vocês estejam bem. Meu nome para dentro ou meu nome para fora, enfim. Tá? Meu nome, Alex, meu sinal A aqui, tá? Não é de boné, boné é assim, ó. Meu sinal é assim, tá? Diferente. Então, vamos focar no texto? Vamos dar um foco no texto? Nas estratégias, nos assuntos. Aí, depois do português finalizado, nós combinamos uma aula, de novo, sobre o tema português finalizado. Mas, dentro aqui do texto, eu vou tentar usar e explicar sobre o português sinalizado para que vocês entendam, tá bom? Português sinalizado, ele existe, tá? Português sinalizado, ele é uma muletinha, né, que ajuda iniciantes. Quando você já está indo para uma oficialização, foi aprovado, vai começar a interpretar os cultos, você já precisa começar a melhorar. Tá? Iniciante em Libras usa o português sinalizado. Se tem alguém aqui que está dando aula em GEL, não fica preocupado, estrutura, né, as estruturas, O, SV, SVO e a outra. Não, esquece. Foca no português sinalizado, porque é mais fácil, ajuda os alunos a aprenderem, tá? Aí depois, com o tempo, você vai passando algumas dicas de estruturas e vai tentando e adaptando o pensamento dos alunos, tá bom? Atos, o sinal de atos é 2 As, tá? Aqui. Por que o sinal de atos é aqui? Não é na boca, é no peito. Porque o sinal de atos, ele vem de trabalho. O sinal que deu origem a atos, a referência etimológica do sinal é trabalho. Por quê? Atos é o trabalho dos apóstolos. Atos registra o trabalho dos apóstolos. Então, a referência do sinal é trabalho. Esse sinal de trabalho, em L, por que a letra L? Vem da palavra labor. Por isso que trabalho é com a letra L, não com a letra T. Esse trabalho aqui, irmãs, é o trabalho o quê? Remunerado. Trabalho que você vai hoje, vai amanhã, vai hoje, vai amanhã, depois da manhã, e para todo dia você vai para o trabalho e volta para casa, vai para o trabalho e volta para casa. É o trabalho, salário básico, que você trabalha, todo mês você recebe o pagamento. Então, lá no hino que fala trabalhar, e nós vamos fazer esse trabalho aqui, trabalhar na obra de Deus, evangelizar almas, assalariado, nós recebemos para isso? Então, a gente tem que pensar, lá não é esse trabalho. No mínimo tem que ser o quê? Trabalhar, evangelize, dai de graça aquilo que recebeste de graça. Leve o evangelho. O nosso trabalho como cristão é evangelizar. Então vai ser esse trabalho? Se o surdo estiver desempregado, você vai ficar, trabalha. Só quem trabalha para o Senhor vai entrar no céu. Aí o surdo vai pensar, eu estou desempregado. Então eu vou para o inferno? Alguns surdos entendem a expressão idiomática, né, ou metáfora que tem dentro desse sinal no contexto religioso, mas alguns não. Então, certo? Atos, capítulo 2, verso 1 até, que as linhas, né, são as linhas, até o 13, até ao 13. Ou Atos, capítulo 2, verso 1 até, que é o português sinalizado, até, ponto de chegada é o 13. Onde diz é tema. Tema. Esse tema aqui é o quê? São as aspas, né? Abre aspas, feche aspas. A descida do Espírito Santo. Se alguém tiver alguma dúvida, abra o microfone, porque eu só estou conseguindo ver uma turma aqui, tá? A outra turma está em off ali para mim.
Se alguém quiser mostrar alguma dica de sinalização, abre o áudio e me chama, porque senão eu não vou ver se for a turma do grupo 2, tá? Eu estou vendo só a turma do grupo 1 aqui. Como é 100 alunos, não cabe todo mundo na telinha. Então, alguns eu não vejo, tá? A descida do Espírito Santo. Deixa eu ver quem está aqui, ó, mais fácil. Irmã Eric Camargo. Faça para mim, Fazeus. Tudo bem? Faça para mim o sinal de Espírito Santo. A configuração, você fez essa ou essa? Essa ou essa? Isso, ó. Essa configuração aqui, tá? Indicador e dedão. Pode ser com essa? Pode. Né? São variações. Mas essa configuração aqui, ela é mais usada para inimigo. Inimigo, né? Então, para dar uma diferenciada, eu aconselho a fazer assim. Espírito Santo. Deixa eu abrir o termo aqui, senão vai... E outra coisa, tá? Vai fazer o Espírito Santo, irmãs, pelo amor de Deus, não pare o sinal aqui. Não preciso falar, né? Esse sinal aqui é o quê? Todo mundo sabe, né? Se tem algum aluno de gel que está começando, esse sinal aqui, né? É o órgão genital feminino. É o órgão feminino. Então, o Espírito Santo, que também tem a ver com a semente. É também a ideia de fertilidade, né? Nós recebemos a semente de Cristo, né? O Evangelho, o Espírito Santo, está dentro da ideia de semente também. Só que o sinal, ele gira, irmã Eric Camargo, ele gira e bate aqui em cima, tá? Se for o sinal de santo, deixa eu ver, irmã Beatriz Gonçalves, faz para mim o sinal de santo, adjetivo. Não pode tocar, santo não toca, santo só gira. Santo gira sem tocar. Espírito Santo gira e bate. Até aqui alguma dúvida? Vocês concordam comigo que a descida do Espírito Santo, se nós só fizermos isso, ó, Espírito Santo toque, já foi a descida. Vocês concordam? Porque a descida foi o toque. Certo? A descida foi o toque. A descida do Espírito Santo é o toque. Só que nós precisamos diferenciar essa ideia para ficar mais bonito, tá? O que nós podemos fazer? Espírito Santo, joga ele mais para cima e enfatiza a vinda dele tocando nos homens. Todo mundo concorda ou não? Alguém faria de forma diferente? Dicas preciosas. Não faça isso. Se você jogar movimento no sinal do Espírito Santo, vira inseto. Zzz, picou. Mosquito da dengue, né? Zzz, picou. Espírito Santo não é um inseto. Então não faça isso. Espírito Santo sem tremer. Bate e coloca. Então bora lá, que a hora voa, né? Eu não quero segurar vocês até tarde, não. Bíblia. Abre a Bíblia. Folheie a Bíblia. Ah, deixe-se. Aqui. Apontamento. Atos. Se der tempo, faça a datilologia. É bom para o surdo. Ver o sinal junto com a referência do português. Atos. Capítulo. Se você bater uma vez, é comum, tá? Comum. É de cima para baixo. Coluna. Capítulo. 2. Numerais cardinais. Não é quantitativo, é cardinal. Do verso 1, cardinal, até o 13, ao 13, cardinal. Tema. Faltou algo? Ó. Uso do corpo. Seu corpo vai inclinar um pouco para cá e você vai fazer passado, Espírito Santo, receber. O nosso corpo, ele é gramatical. Usar o nosso corpo é importantíssimo. Quando você for fazer passado, você gira um pouco.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, irmãs, cumprir não é que o dia, né? O dia acabou. A ideia de cumprir é ao nascer do dia, chegando o dia de Pentecostes. Certo? O intérprete, ele tem que conhecer tanto o português quanto a Libras. Se você tiver problemas com interpretação de texto, consequentemente, você vai ter problemas com Libras. Você tem que ler o português. Você tem que pesquisar as palavras que você não conhece. Precisa abrir a mente para o português também. Não é só estudar Libras, tem que estudar português também. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, o sinal de Pentecostes, tá? Tem essa ideia aqui, usual em outras igrejas, tá? Pessoal que é da congregação aí, eu nunca vi esse sinal na congregação. Eu aconselho a usar Pentecostes. O P aqui em cima. Porque é o P de Pentecostes unido ao Espírito Santo. A ideia de Pentecostes associada ao recebimento do Espírito Santo. Então, em vez de fazer o Espírito Santo caindo, é o P de Pentecostes. Tá? Eu dou dica para vocês usar esse sinal de Pentecostes, mas tenha esse daqui também em outras igrejas. Eu tenho dúvidas quanto à explicação desse sinal, então não vou me arriscar para não correr risco de errar. Certo? Mas tem a ver com 50. Se alguém conhece um pouco de teologia, vai saber o que eu estou falando, tá? Tem a ver com 50. Ou pode ser também a ideia de dia, né? De dia nascendo, associado ao Pentateuco, ou 5, né? Eu não sei, então eu não vou falar qual das duas origens que é, mas tem esse sinal de Pentecostes. Façam esse, tá? Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pergunta: quem está falando aqui é o narrador ou a personagem já está incorporada? Uso dos espaços, tá? Você vai construir o espaço real. Espaço real. Coloque uma casa em um canto, né? De preferência, eu vou dar uma dica. Eu sempre coloco no canto esquerdo. Eu começo elaborando meu cenário no campo esquerdo. À frente, eu sempre deixo vazio, para ser o meu espaço de sinalização. Então, eu vou colocar uma casa aqui, outra casa aqui, mas eu vou deixar o meio vazio para me sinalizar, tá? Anáfora, elaboração de cenário, por aí vai. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãs, assim como eu falei para vocês, abra a Bíblia, folheie. Aqui em Atos, você está mostrando para o surdo a sequência dos fatos. Isso daqui é você montar, tá, a história, porque Libras ela é visual. Por mais que o texto já está falando que eles estavam no lugar, caprichem na sinalização. Acrescentem o detalhe das pessoas indo até a casa e entrando na casa. Por mais que o texto não está falando, preencham um vazio. Porque o surdo, ele vê como se fosse um filme. No filme, as ações ocorrem na etapa cronológica certa. O texto, ele explica que eles já estavam dentro da casa. Cultura ouvinte. Quando você adapta para a cultura surda, você tem que fazer alguns acréscimos. Cumprindo-se o dia, né, de Pentecostes, estavam todos reunidos, um grupo foi no mesmo lugar, entraram aqui dentro da casa e estavam frente a frente, reunidos. A ideia de família é a ideia de grupo reunido. Essa ideia aqui, ó, grupo reunido. Só que eu quero melhorar um pouquinho essa ideia com vocês. O dia de Pentecostes é um dia específico. Então, nós vamos usar esse sinal aqui, ó. Que sinal que é esse? Dia. É mais do que dia. É mais do que dia. Diariamente, todos os dias, bate. Diariamente, todos os dias. Só faz isso aqui, ó. Esse sinal. Dia especial. É isso mesmo, a irmã falou ali. É o sinal de data. Data. Então, quando vocês forem gravar um vídeo comemorativo, hoje é o Dia das Mulheres.
Usem esse dia, porque é a data. Todo ano é no mesmo dia, é uma data. Pentecostes, ele tinha uma data para acontecer. Então, não é só o dia de Pentecostes, é a data do Pentecostes. Alguém tem alguma dúvida? Dia, tem dia. Dia. O que mais? Dia. Dia também. Só que isso daqui é data. Data. Passado. Na data específica, ou seja, a data, sinal, Pentecostes, uma casa, um grupinho, entrou dentro da casa, ó, o classificador entrou dentro. Estavam reunidos, sentados. Sentaram em roda ali. É isso que o primeiro verso está falando, tá? Aí você tem que fazer a ideia de mesmo lugar. O porquê que eu já coloquei eles sentados? Porque no verso 2 vai falar, e de repente, vem dos céus um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, você já pega essa informação, você já adianta no primeiro verso. Porque o segundo verso é só tudo aquilo ali entrando dentro da casa. Eles já estavam sentados. Então, cronologicamente, você tem que antecipar essa informação para o verso 1. Porque o texto ele bagunça todas as ideias. Nós, intérpretes, se nós temos tempo antes em casa de estudar e fazer uma tradução, depois pegar essa tradução e levar para a interpretação, a tradução vai melhorar a qualidade da interpretação. Todo mundo concorda? Tradução em casa, você faz com tempo. E aí depois você leva para a interpretação melhora. Por isso que é bom estudar em casa, tá? Nós não sabemos qual vai ser a palavra do culto, mas se nós estudarmos em casa, a chance de a nossa sinalização ser melhor é muito grande. E de repente, cadê as irmãs? Cadê as irmãs que estavam no estudo ontem? A irmã Lena Leão está aí. Estou devendo o link para ela, não esqueci não, viu? Vou mandar lá. A irmã Isabel estava aqui, ó, né? A irmã Isabel estava no estudo ontem de expressões idiomáticas do grupo lá do curso. E de repente é uma expressão idiomática, tá? De repente é uma expressão idiomática. A expressão de repente é uma expressão idiomática que quando nós vertemos para Libras, a expressão idiomática ela é um sinal só. A frase pode ser grande. É uma expressão idiomática. Quando você verte para Libras, vira um sinalzinho só. Qual que é o sinal de repente? Tem o sinal e o gesto. Tem o sinal e o gesto de repente. Sinal, quem sabe? Isso, a irmã Florizete ali estava na aula ontem, ela já sabe. O gesto é o estalo. De repente. É o gesto, ó. Um gesto que a gente usa muito para rápido. Ó, vai, rápido, agiliza. É a ideia de repente. E se for um sinal de repente, qual que é o sinal de repente? Na hora. Na hora. É esse sinal. Aí você curva o indicador, tá? Quebra um pouquinho aqui como se fosse relógio. Quando você vai olhar o relógio, a hora você quebra o pulso, né? Uma vez só. E de repente, vem do céu um som. Então, céu, primeiro coloca céu, né? Um som. Irmãs, nesse de repente aqui, eu vou aprofundar um pouco mais. Ó, quem estava no estudo ontem, ó para vocês verem como que a Libras não tem fim. Eu vou dar mais duas opções de repente. Tá? De repente de... Que sinal é esse? Aconteceu. Todo mundo fala que aconteceu, né? Eu respeito, né? Respeito. Eu também já falei que ia acontecer por muito tempo. A gente tem que entender que o sinal não tem nome, tá? O sinal tem conceito. Esse sinal aqui é mudança de clima. Inclusive, é o sinal de clima. Também usado para o clima também. É o sinal de acontecer o climático. Então, aconteceu uma enchente.
Aconteceu de fenômeno da natureza. Como foi um vento veemente, né? Dá a ideia de acontecimento climático. Então, esse sinal aqui, você pode usar também aqui, o de repente. Ou então aqui, ó. Aconteceu. Aconteceu que no céu barulho do vento, né? Então, irmãs que estavam ontem, pode ser de repente, de repente, de repente ou de repente. 4 opções aqui para o de repente, tá? Não. O Moisés perguntou se é o sinal de errar. Sinal de errar, todo mundo, vamos fazer? Repetição. Repetição e movimento curto. E o aconteceu? Uma vez só e forte. Pá. Errar. Errado. Aconteceu? Uma vez só e forte. Eu conhecia aconteceu para cima também. Aconteceu. É o aconteceu climático. Aconteceu uma tempestade? Aconteceu um tornado? Aconteceu uma enchente? Foi grande a tempestade que no mar se levantou? O barquinho estava indo e... É o aconteceu, tá? Bom, vamos avançar, senão a gente fica aqui muito tempo. Irmãos, o que eu quero falar para vocês? A descida do Espírito Santo, ela foi como um vento veemente, não foi um vento. Vocês concordam ou não? Não é que desceu um vento, é como de comparação. Inclusive, lá no hino, né, a gente vai marcar uma aula depois. Hoje nós vamos estudar o texto de Atos 2. Na próxima aula nós vamos estudar o hino de Atos 2 para a gente ver qual que vai ser a diferença do texto do hino. Tá? Lá no hino a gente canta qual um vento veemente? Qual de comparação? Não é um vento. Certo ou não? É comparado. Então o céu abriu, né? Do céu veio um som, sinal de barulho, ruído, som, ondas sonoras, tudo que está associado a isso. A surda está aí ainda? Geralmente os surdos saem, porque eles acham que é mais uma conversa, né? Quando eles veem que é uma aula de ouvinte, eles saem, tá? Dúvidas? Lembra que eu falei? Anotem. E quando o estudo acabar, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Evite interromper, só se a pergunta for assim, não tem como deixar passar. Precisa. Aí pode levantar a mão e perguntar. Se for dúvida, por exemplo, sobre sinal, alguma coisa, segura lá para o final, que vai dar certo, tá? Senão a aula termina muito tarde. Bora. Quem tiver com o áudio aberto, fecha. Por favor. Tá? Tem áudios abertos aí. Bora. Então, vem do céu, né? Céu, um som, como de um vento veemente. Como? Vocês podem usar o sinal de parece, comparado, igual. Eu não aconselharia usar esse sinal de igual, mas vai usar para línguas, tá? Para não correr o risco do surdo confundir o sinal. Não, tem esse igual. Tem, ó, uma infinidade de sinais de igual. Eu vou passar para vocês esse, ó. Parece, no nariz, parece. O veemente, que é o forte, está na expressão, né? Não precisa fazer esse barulhinho na igreja, não, tá? É que eu brinco por causa que é a onomatopeia do som. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, você volta aqui na casa, une a ideia do vento, muda a configuração porque não era um vento, então você já usa um outro classificador. Como se fosse alguma coisa aqui, ó, voando por cima, né?
E aí, do nada, isso entrou dentro da casa e espalhou. E encheu toda a casa. O encheu toda a casa é isso, ó. Lembra do sinal de pandemia? Coronavírus espalhando. É a ideia de encheu toda a casa, espalhou. Então vamos fazer até aí o verso 1 e o 2, sem áudio, tá? Assim que acabar a aula, eu vou mandar para vocês um vídeo meu sinalizando essa parte aqui. Bora, vamos lá. Nome. Pentecostes. É importante fazer a tautologia para o surdo associar o sinal. Tem uma passagem que fala, né? Que tem uma ideia que fala assim, ó, que eles ficaram, que eles permaneceram ali. Lembra que Jesus fala? Permanecer em Jerusalém, né? Então, eles estavam. Aqui a gente pode usar esse tal sinal tão esquisito que a gente nunca usa, tá? O de ficar, né? Eles ficaram ali. Permaneceram ali na casa reunidos. Eles ficaram. Vocês podem usar essa ideia também para enfatizar para o surdo, ó. Eles ficaram ali na ideia de esperando alguma coisa acontecer, permaneceram ali, né? E aí o tempo foi passando, e vai ser esse sinal de tempo foi passando, aconteceu. Verso 3, vamos lá. O tempo ele voa. E foram vistas por eles. Então eles estavam assentados e do nada eles fizeram o quê? Susto. E olharam para cima. Sinal de visualizando, né? Visualizando línguas repartidas. É língua repartida, é a ideia de doação, né? A ideia de que começou a ser repartido entre eles, mas a gente não vai usar esse sinal, não. Quando eles olharam para cima, irmãs, vocês vão fazer o sinal de fogo, tá? Fogo. Aí, ó, você gira, intercala as mãos girando, ó. Ó, fogo, né? E quando eles estavam olhando esse fogo, do nada, o fogo se transformava em uma língua. Olha aqui o sinal de língua, ó. Línguas, né? Todo mundo conhece esse sinal de línguas? O sinal de idiomas, tá? Então você faz fogo, fogo. Língua. Fogo. Língua. E eles, olhando tudo aquilo ali, eles não entendiam. E do nada o fogo veio, você pode colocar na cabeça ou na boca. Quando esse fogo chegava neles, o que acontecia? Falavam. Línguas. Aí tinha um outro olhando, fogo, fogo, fogo. Vindo, 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 vindo. Recebeu o Espírito Santo. É brincar com classificadores, tá? Por isso que essa palavra aqui é difícil. Nós vamos precisar brincar com classificadores. E aí, tem várias formas de se fazer isso. Vocês podem escolher qual classificador vocês querem usar. As quais pousaram sobre cada um. O pousar sobre cada um é esse, ó. E aí, do nada, tudo virou o quê? Línguas entre eles ali. Verso 4. E todos... Olha bem para mim aqui. Não copia, não. Irmã Maria Matias, não copia, não. Segura essas mãozinhas aí. E todos foram ter cheio, Espírito Santo. Esse é o tal do português sinalizado. Vocês têm que entender isso. Não é que vocês estão ouvindo todos, que vocês vão ter que fazer todos. A ideia de todos é cada um. Cada um.
foram cheios do Espírito Santo. Só que em vez de fazer o sinal de cheio, pega esse copinho aqui que vocês gostam de fazer, coloca o copinho aqui no coração e abre. Agora você pega o Espírito Santo, coloca lá dentro, ó, sendo cheio. Quando o Espírito Santo entrou, eles entraram num estado de êxtase, isso daqui é o sinal de êxtase, e sentiram o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Essa é a ideia de cada um deles, o grupo, cada um, Espírito Santo entrou. E eles foram cheios. Olha o cheio aqui, ó. Sentiram. E começaram a falar noutras línguas. Noutras línguas é o diverso. Línguas, línguas, línguas diversas. Todo mundo conhece o sinal de diverso? Ou várias. Conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Aqui vai ter um intérprete que vai fazer assim, ó. O Espírito Santo dava. Por que você não pode fazer isso? Porque o Espírito Santo já deu. Aí você vai fazer o que ele está dando de novo, aí o senhor vai pensar, deu mais língua de fogo? Lhes concedia que falasse? É só o sinal de fala. E aí eles falavam entre eles. Lembre-se que lá no começo da palavra eu coloquei o grupo aqui, entrando dentro da casa, sentado. Então eles estão aqui o tempo todo, nessa posição. Então eles falavam. Irmãs que fizeram o curso de narrativa. Está gravado já, né? Se alguém quiser adquirir, é só me avisar depois. Nós trabalhamos certinho a ideia de espaço real, subrogado, uso do corpo, expressões, deixes, anáfora. Eu expliquei o espaço esquerdo, o espaço real esquerdo, o espaço frente, o espaço real direito, o espaço real superior, quando Deus conversa com alguém embaixo. Aqui nessa aula não dá tempo da gente aprofundar, porque já é quase 10 horas. Eu tenho a missão de passar o texto todo. Eu queria, né, trabalhar com vocês, igual eu falei, os espaços e o português sinalizado, mas a gente atrasou um pouquinho para entrar, porque eu acabei ficando de fora da reunião, que lotou muito rápido. Então a gente marca um outro estudo e a gente conversa melhor sobre isso, tá? Mas no mesmo lugar que eu coloquei a casa, eles entrando e eles sentados, qualquer sinal que eu faço sobre eles tem que ser aqui, ó. Para mim respeitar a minha anáfora, eu tenho que respeitar a personagem na onde eu coloquei ela da primeira vez. Não posso mudar. Não posso falar que eles estavam falando em línguas aqui, ó. Porque na minha construção eu coloquei eles na esquerda. Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente aprofunda mais sobre isso, que o tempo não permite. Tá? Então, nesse momento já os apóstolos, né, após receberem o Espírito Santo, eles estavam só aqui, ó. Ó. Esse sinal aqui é o de fala, tá? Ó, fala. Aí eu pego o sinal e jogo no classificador, girando, ó, falando entre eles, ó. Ixi, ele já não sabia nem onde ele estava, o que ele estava fazendo, né? Quem não lembra, né, o dia que recebeu o dom do Espírito Santo? Eu lembro, coisa linda, né? Quer dizer, o dom com evidência de novas línguas, tá? O dom com evidência de novas línguas e tem o selo do Espírito Santo, são coisas diferentes, tá? Enfim, ele estava aqui, ó. E aqui em Jerusalém, né? Aí você vai fazer, colocou aqui, agora você já vem para outro espaço. Nessa área aqui, que era Jerusalém, sinal de Jerusalém, estavam habitando judeus. A ideia de estar habitando é que estavam presentes, tá? Não é que eles estavam morando, eles estavam presentes ali naquele dia. Judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha o português sinalizado, né? Países, o céu de baixo. É isso. Se fizer isso, o surdo não vai entender, bolufos, não vai entender nada. Português sinalizado, vocês têm que tomar cuidado, senão você acaba comprometendo a sua sinalização. Isso daqui está explicando o quê? Que aqui em Jerusalém,
havia nações, né? Sinal de nações, N bate, né? N gira e bate, ou país. País gira e bate, né? Nações, pá, 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 geral. De todas as nações que estão debaixo do céu, é isso. Nações, pá, 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 geral. E a ideia de estar habitando é que todos esses povos, naquele dia de Pentecostes, estavam o quê em Jerusalém? Olha aqui para mim, olha aqui. Visitando Jerusalém. Quando vocês vão usar esse sinal aqui, ó? Como que eu queria? O meu desejo é estar numa sala presencial, todo mundo sentadinho e eu vendo todo mundo. Eu queria ver todo mundo. Aqui eu tenho que me conter e ver só 40 irmãs aqui no link 1. O restante está no link 2, que é 100. Eu não consigo ver ninguém, né? Triste. Eu queria ver vocês. Quando que vocês vão usar esse sinal aqui, ó? Obra da piedade. Por exemplo, a coleta, né? A nível Brasil. A nível Brasil é pá, 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 área toda Brasil. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Amazonas, Acre. Você está girando pelo mapa todo Brasil. Coleta nível Brasil. Vocês vão usar esse sinal. Bom? Então, coleta, né? Nível Brasil, ajuda. A ideia de ajuda, de voluntariado para ajudar a nível Brasil. Vamos fazer esse verso 5 de novo? Presta atenção no espaço que eu estou usando, viu? Então, eu coloquei eles sentados aqui, Jerusalém no meio, e as nações de onde eles vieram aqui na minha direita. Nações, pá, 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 visitando aqui no meio, visitando Jerusalém. O visitando já dá a ideia que eles estavam aqui. Agora falta o sinal do quê? Se eles estavam visitando, eles estavam o quê? Passeando, percorrendo, andando ali dentro de Jerusalém. E eles perceberam algo estranho. Então vamos lá, as pessoas estão andando, ó. Vamos supor, tem um grupo de pessoas andando. Se acontecer um estouro, tipo uma usina explodir, né? Um avião cair, daquele estouro, todo mundo vai fazer o quê? Congela, para. Com o mesmo sinal de multidão, você verte esse sinal para olhos, olhando para cima. Som. Ouço vozes em direção à casa, né? Onde a gente for colocar. Vozes. Que é isso? Eu não estou entendendo nada. Que é o sinal de bugou. Né? Pá, é o sinal de bugou. Se for atrapalhando, aí é assim, ó, para baixo, ó. Agora veio de um... Eu estava vindo para cá. Esse som está vindo de lá para cá. E quando nós dois nos encontramos, eu com o som das vozes que eu estou ouvindo, o negócio, pá, travou. Um exemplo que eu sempre dou, tá? Vocês estão na igreja, o irmão está pregando. Cuidado. O que você escolhe? Céu ou inferno? Vida eterna ou pecado? As duas coisas não coexistem juntas. Ou você é frio, ou você é quente, ou você é morno. Não dá para ficar com um pé na casa de oração e outro pé no mundo. Tudo isso é a ideia do quê? Céu.
Inferno, vida eterna, pecado. As duas coisas se esbarram. As duas coisas se travam. Não dá para você ir os dois lados ao mesmo tempo. Ou você vai para cá, ou você vai para cá, surdo. Qual dos dois que você quer? Você escolhe qual? Céu ou inferno? Vida eterna ou pecado? Qual dos dois? As duas coisas não combinam. Vocês vão usar muito esse sinal. Se alguém precisar ir dormir, descansar, né? Pode. Pode. Amanhã vai fazer o teste. Glória a Deus, né? Tem uma irmã que vai fazer o teste amanhã. Vamos todos, né? Todos orar, tema ela. Vamos ajudar ela em oração, tá bom? Ela tem teste de visualização amanhã. Deus te abençoe, viu, irmã? Vamos nos encontrar nas aulas, conversar. Se precisar descansar, vai. Amanhã, né? É o teste, câmera, sinalizar. O sinal de teste é câmera, sinalizar. Então, vai descansar, que é importante. Amanhã, de manhã, café, evite. Não tome café, senão você vai ficar nervosa, vai ficar elétrica. Tome um chazinho, né? Um chazinho. Camomila, calma. Não beba suco, né? Suco de maracujá. Suco de maracujá, evite. Então você vai ficar com um pensamento lento. Outra coisa, não come nada de diferente amanhã cedo, tá? Chegar na igreja, tiver um café, comida no gel, né? Comida de igreja, cafezinho da manhã, é aquela coisa de doido, né? Muita coisa. Come só um pouquinho só, simples, e depois do teste você come à vontade, tá? Medo, não precisa. Dica, amanhã, lá no teste, posicione-se frente à câmera, alegre. Tire o medo e pense, hoje é o meu dia. Eu estudei, foi quase 2 anos. Foi difícil, eu passei por tanta coisa, mas eu estou aqui. Já é motivo de eu estar alegre. E faça um teste alegre, feliz, independente do resultado. Se você tiver amanhã com essa mentalidade lá, você pode ter certeza que o seu aproveitamento vai ser bem melhor se você chegar lá, cabeça baixa, com medo. E correndo aquela voz, ou seja, o que é isso? Da onde que vem esse som? Todo mundo foi em direção à casa. Se antes eles olharam para cima, agora eles vão olhar em direção à casa. Ficaram admirados. Absurda. Eu não consigo mudar aqui agora. Cadê? Suelen. Cadê Su? Eu não estou vendo ela. Cadê? Surda, oi? Oi. Ah, tá se apresentando, né? O nome dela é Lislaine, esse é o sinal. Tá agradecendo, né? Tá falando que tá muito bom. Eu não tô conseguindo ver que tá muito pequeno. Muito importante ajudar a comunidade surda, né? Esses momentos de interação, os ouvintes, é muito importante. Parabéns a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. É importante, ouvinte, empatia, pensar no surdo. O texto, como? Sinalizar fluência, diferente, é melhor. E nós aqui nos esforçando a estudar para que os surdos igual. Certo? Deus abençoe. Vamos lá. Continuar com a aula, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a gravação. Bora. Deus abençoe, surdo. Deus abençoe. Continuando aqui. Glória a Deus. Ela está acompanhando aí, hein, no link 2. No link 2. Interte, continua sinalizando. Tá? Continua sinalizando aí. E todos pasmavam. Se maravilhavam. Boca aberta, né? Dizendo uns aos outros, pois que, é tipo assim, ó, como
Como? Aqui, ó. Que é isso, né? Que é isso que nós estamos presenciando aqui? Não são galileus todos estes homens? Eles, porque agora eles estão conversando entre eles. Olha a anáfora. O grupo está aqui, o povo veio para olhar para lá, mas eles estão aqui. Então eles estão conversando entre eles. Pá, 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 pá. Olha, aquele povo ali, casa dentro, eles, galileus, sinal de Galileu, tá? GL. Eles não são galileus? Sinal de Galileu oficial. Esse sinal de oficial aqui é é ser, né? Ser. Por exemplo, a lei, ela já é oficial, ou seja, a lei já é legítimo, já existe. É isso. Eles, galileus, legítimos? Como? É o sinal que a irmã Carlúcia estava usando ali, né? Como que eu estou vendo? Como? Como que pode? Como que pode eles pá, 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 ó, línguas, coisa mais linda, como que pode? Eles são galileus, né? Como, pois, ouvimos cada um de nós, língua diversas, própria, eles falando como? Eles ficaram admirados, né? Então, esse verso aqui, vocês vão usar muitas expressões não manuais. O sinal de expressões não manuais é esse. Usa as expressões não manuais. Verso 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aqui vocês podem acrescentar o sinal de simples, né? Eles são pessoas simples. Né? Os galileus eram simples. Galileia, um lugar tão pequenininho, ninguém dava nada para Galileia, né? São simples, não são letrados, vamos dizer assim, né? Assim como nós, não tem conhecimento de cultura. Como que eles estão falando tudo isso? Idiomas vários. Que absurdo. Aí vocês podem usar quantos sinais vierem na mente de vocês neste momento, tá? Verso 9. Prestem atenção, tá? Já está acabando. Verso 9, 10 e 11. Vai começar a falar dos partos, dos medos, eu acho que pronuncia medos, tá? Porque vem de média, né? Medos. Não são os medos, não, né? Eu já vi os medos. Eu acho que é medos, a pronúncia, não sei, mas se eu estiver errado, me perdoe pela minha ignorância. Irmãs, do verso 9 ao 11, me desculpe, vocês têm que saber os sinais. Eu vejo intérprete na igreja sofrendo. Porque ele vai tentar fazer a datilologia, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O irmão vai ler rápido. Dica: pesquisem os sinais. Se na hora do culto vocês não lembrarem todos, não tem problema. Mas aí você faz um que você lembra, faz o outro que você lembra, faz mais um. Aí esqueceu a partir daqui, faz assim, ó, vários. Aí você usa a estratégia de pluralizar. Mas pelo menos mostre alguns sinais, tá? Eu fiz uma pesquisa já em vídeos de surdo e eu vou trazer alguns sinais para vocês. O sinal de partos é esse, ó, partos. Partos. Aí, a partir daqui, nós vamos usar uma sequência de sinais em que essa mão de apoio ela se mantém, tá? Medos. É o M girando aqui, ó, medos. Então, partos, medos, elamitas. Então, vocês já estão entendendo, né? Um povo ficava aqui, outro que é os medos ficava aqui, o outro ficava aqui. Então, é tudo povos perto, né? Por isso que a mão de apoio se mantém. Daqui já ajuda a gente a gravar algumas coisas. E os que habitam na Mesopotâmia, parece o sinal de Indonésia, tá? Indonésia é assim, ó. Indonésia. Lá onde a menina, né,
Subiu, 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 caiu, morreu. Lá no vulcão. Tá passeando, subiu. Menina lá do Rio de Janeiro. Passeando lá no país, Indonésia. Então, o sinal de Mesopotâmia é esse, ó. Mesopotâmia, parece, tá? Parece. Sinal de vulcão. O vulcão fica cuspindo fumaça, né? E tem hora que é fogo também. E da Judéia. Judéia é o J aqui na frente, sem pôr na boca, tá? Judéia. Judéia fora do corpo. J, judeu fora do corpo. Aí quando falar judeus, aí vocês fazem o J e põem na boca. Judeus. Judéia fora da boca. Capadócia. Qual que é o sinal de Capadócia mesmo? Capadócia. Assim, ó. Vocês vão fazer uma mão em conchinha, a outra vem como se fosse o sinal de cavalo, tá? E faz aqui, ó. Capadócia. Capadócia. Alguém escreveu alguma coisa aqui. É bem difícil. Se o surdo não conhecer o sinal, não dá tempo de fazer a datilogia. Pode fazer cidades várias? Então, irmã, nem nós sabemos onde são, né? Tem alguns lugares que já nem existem mais, hoje são países. Mas a dica, irmã Viviane, é o seguinte: faça os sinais para facilitar a tua vida. Pelo menos você passou a informação, não omitiu, você tentou, o surdo vai ver que você se dedicou, você estudou, que você sabe, tem sabedoria sobre os sinais. Aí, se você não lembrar a partir de Capadócia, o que você faz? Cidade, 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 várias. Aí você usa essa estratégia que você falou. Mas pelo menos faça alguns sinais. Não tem só ficar partos, eu ainda consigo, né? Que eu tenho a datilogia boa. Partos, medos, elamitas. E as pessoas que moram no lugar Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Eu consigo, mas tem gente que não consegue. Não fique sofrendo com datilogia, não. Tente guardar os sinais. É uma dica que eu dou. Se o surdo não conhece os sinais, ele perguntar que lugar? Você fala, ó, cidades lá, passado, lá, deserto, lá, longe. Tá? Para não sofrer com datilogia, eu dou dica. Guarde alguns sinais. E aí depois, se você não lembrar na hora, você faz essa estratégia de cidades várias ou aquela que eu te mostrei. Pá, 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 pá. Cidades, muitas. Ponto, ponto é aqui, ó. Ponto. Então, se Capadócia é aqui, ponto é aqui, ó. Ponto. Dá para a gente decorar porque um sinal parece com o outro, tá? E Ásia? O sinal de Ásia todo mundo conhece, né? A, sinal de Ásia, olha lá a irmã Lena, ó. Faz a irmã Lena. A e gira. Sinal de Europa, e gira. Certo? Sinais parecidos. Ásia, A, gira. Europa, E, gira. Como que eu vou diferenciar Europa de Ásia? Você está sinalizando aqui para o surdo, ó. Presta atenção, eu estou no culto, ó. Vou falar Europa, olha onde o meu E vai. Eu quero falar Ásia agora, olha onde a minha mão vai. Europa está em cima, Ásia está embaixo. Você tem que entender o mapa mundi, na onde que fica cada lugar e sinalizar aquele lugar de acordo com o mapa. Tá? Ser intérprete não é fácil, não. Tem algumas irmãs que estão aí falando. Tem algumas irmãs que estão com a expressão assim, ó, meu Deus, o que eu fui aprender a Libras, né? Por que eu fui querer ser intérprete na igreja? Sejam bem-vindos à vida real. Ó, mais uma que amanhã tem prova.
As dicas eu já passei, memorize, tá bom? Deus abençoe, vai lá, depois vai ter a gravação. Amém. Quem ainda não se cadastrou lá no formulário, eu vou fazer um preparativo intensivo para a oficialização gratuito. Gratuito, tá? As irmãs que vão a teste, ficarem de reforço, manda mensagem para mim. Eu vou colocar vocês lá no grupo de intensivo gratuito. Já tem centenas de alunos lá no formulário que eu preciso adicionar no grupo do WhatsApp. Calma que aos pouquinhos eu vou adicionando. Mas eu vou ver uma forma de como que eu vou dar aula para tanta gente, tá? Mas vai ser gratuito. Nós vamos estudar todas as etapas da oficialização. Apresentação pessoal, tópico 9, texto, com a leitura, exortação e vídeo de surdo. São as 5 etapas. Irmão, quanto tempo vai demorar esse preparativo? Não sei. Eu não estou com pressa de terminar. Tá? Eu acho que vou fazer uma aula por semana e a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, se encontrando, estudando, até todo mundo ir oficializando. Quando Deus der vida e saúde, a gente vai fazendo esse curso. Não vai ser só um mês. Não, com calma, a gente vai marcando os encontros, vamos estudando. Eu vou passando as dicas para vocês. E quanto mais forem oficializando, melhor. Deus já deu a graça de ajudar mais de 220 pessoas, né, irmãs, irmãos que já se oficializaram no sinal antigo, agora foram aprovados mais de 220. Eu quero ajudar mais um tanto aí. Aí quem não tiver conhecimento sobre isso ainda, manda mensagem para mim, tá? Que eu vou pedir o nome de vocês, a cidade, o estado, o telefone e vou adicionar lá. Estou conseguindo te ouvir, não. Tenta abrir o áudio aí, depois você me chama, tá? Vou continuar aqui. Oi. Amém. É uma criança salvando o papai de Deus. Amém. É uma criancinha, coisa linda. As crianças são puras, tá? Vocês sabiam que as crianças veem anjo? Alguém sabe? Vocês sabiam? Criança vê anjo, tá? Por que criança vê anjo? Porque elas são puras. Deus, ele só mostra as coisas espirituais para quem está no nível de pureza, quem vai alcançando níveis maiores, tá? O sinal de intercessor é esse, tá? Esse sinal jurídico, de intermediário. Esse sinal aqui nasceu do contexto jurídico, de leis, jurídico. O advogado, ele é o intermediário entre você e o juiz. Jesus Cristo é o nosso advogado, que intercede a nós junto ao Pai, que é o justo juiz. Mas Deus e Jesus Cristo é o mesmo. Aí eu não vou falar mais, senão buga a mente, tá? Eles são o mesmo. Bora. Efrígia. Frígia é aqui, ó. Faz assim e puxa em garra, tá? Frígia. Frígia. Panfilha. Egito. Egito. Aí tem essa variação, tem essa variação. Tanto faz. Tem essa variação, tem essa variação, qualquer sinal que vocês usarem. E partes da Líbia, né? Alguns lugares da Líbia. É o L aqui, ó, Líbia. Perto de Cirene. A Cirene aqui, é isso mesmo. Perto de Cirene. Forasteiros romanos, pessoas de Roma, tanto judeus, alguns, agora sim, judeus, outros prosélitos. Prosélitos é a pessoa recém-convertida ao judaísmo, tá? Então, é pessoa, religião judeu, se converteu iniciante. É mais ou menos essa ideia, tá? Que acabou de se converter. Converter iniciante ou conversão nova ao judaísmo, qualquer sinal que vocês fizerem vai dar certo. Esses são os prosélitos. Cretenses é aqui, ó. É igual o sinal de Itália, né? O sinal de Egito é aqui, tá? Ou aqui. Aí tem surdo que acaba unindo o sinal de Egito ao sinal de Faraó e faz aqui, ó, para ficar mais visível, tá? Então o sinal de Egito é só aqui, mas eu gosto de fazer aqui e já unir aqui para dar mais uma referência para o surdo de qual sinal é.
Aí o sinal de faraó em si, você faz aqui. Aí você faz só aqui sem pôr o Egito na testa, tá? Faraó. Vamos terminar aqui? Cretenses, né? Cretenses é aqui, ó. Você faz esse sinal aqui, ó. Cretenses. E árabes, aí todo mundo sabe, né? Árabes. Esse sinal de árabes aqui, esses dias, semana passada, que eu estava na interpretação, o irmão falou que foi em missão, né, lá para a Arábia. Eu tive que usar esse sinal no culto. Missão, partiu o avião lá, Arábia. Todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas, idiomas, todos. Que aqui é o todos de coisas, tá? Não é esse todos aqui é de pessoas. Esse todos aqui é de coisas. Idioma é coisa. Todos os idiomas estão falando, bendizendo a Deus, os seus feitos, bendizendo a Deus. Como essas línguas estão todas iguais, bendizendo a Deus, né? Vamos para o último verso? E todos se maravilharam. Alguns suspensos, né? A expressão. Outros zombando. Sinal de zombar, tá? É o sinal de bullying. Bullying. Ou assim, ó. Eles, esse grupinho aqui, ó, encheu a cara, o sinal de beber, tá? Encheu a cara. Tão bêbado. Ó. Deixa isso pra lá. Eu vou tentar fazer sem áudio, tá? Porque eu tô sem áudio aqui. Eu também não quero que alguém lê, porque o outro grupo não vai ouvir. Eu tô em 2 grupos. O verso 9 não deu para ver, tá? O verso 9 é a indagação. Puxa, eles são galileus, eles são pessoas simples. Como? Língua, habilidade. Fala, perfeito. Como? Essa é a indignação aqui. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Não é nós, nascer, língua própria, como? Não tem nada a ver, português sinalizado, né? Irmãs, pratiquem a Libras sem texto, sem você estar ouvindo. Deixe a sua imaginação fluir, que é uma ótima forma de estudar. Então, você lê a história de Zaqueu publicando, aí você vai de frente ao espelho, faz de conta que você está sinalizando para você mesmo. Explique tudo que você entendeu do texto. Que é uma ótima forma de aprender livros, tá? Que você desprende daquilo que você está ouvindo e deixa a sua imaginação fluir.